Vocês. Bom, hoje a live que a gente vai falar sobre emagrecimento também, que é um tema que eu amo, né? Então tudo que envolve emagrecimento é um tema que eu gosto bastante de falar e de trabalhar sobre ele. Principalmente a questão da reeducação alimentar, porque o processo de emagrecimento ali ele é diferente para as pessoas, não é todo mundo que a gente tem que usar a mesma estratégia. Inclusive, eu já tive algumas dificuldades nesse processo, então eu tive que aprender ali alguns itens ali, diferenciar alguns itens ali que são funcionais, que vai funcionar ou não ali para atingir esse objetivo, certo? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o emagrecimento no inverno, né? Normalmente, quando começa a chegar essa época, né? Meio de maio ali, junho, julho, o pessoal normalmente fica muito desanimado. Na questão do emagrecimento, na questão ali de se manter firme e forte ali no seu processo de reeducação alimentar, no seu estilo de vida ali saudável, né? Tem dificuldade de fazer exercício porque tá frio, sente mais fome ali também. As comidas dessa época são comidas ali mais calóricas, né? Mais quentinhas, então acaba que às vezes a gente exagera um pouquinho ali. E muitas pessoas nesse período, pelo fato de ficar um pouco ali, né, em negligência, né, com o seu processo de reeducação alimentar, seu processo de estilo saudável ali, e também associando essas comidas ali, né, que nesse período é um pouco diferente, acabam até chegando ali no verão com uns quilinhos a mais, e é o momento ali que eles querem ali depois recuperar o tempo perdido. Bom, então a gente tem que pensar aqui, bolar algumas estratégias para que a gente passe esse inverno, passe ele bem tranquilamente, mas que a gente não ganhe ali peso, né? Que a gente ali não extrapole, para que a gente ali chegue no verão bem próximo ali, né, daquilo que a gente deseja em questão de perfil, né, corporal ali. Então, o que acontece? O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, tem que ter ciência, é que realmente no inverno a gente sente mais fome. Tá? Isso é normal a gente sentir mais fome. Por quê? Devido a temperaturas baixas, né, o nosso corpo, para regular essa questão da temperatura, o que ele faz? Ele vai lá e acelera um pouco o metabolismo. Quando ele acelera esse metabolismo para gerar mais temperatura, né, ele acaba gastando mais energia, então ele demanda de mais calorias. E as calorias vêm dos alimentos, né? Os alimentos são o nosso combustível, é como se fosse ali a gasolina para um carro. Então a comida para nós, ela é o nosso combustível, é a nossa gasolina. É através dessas calorias que a gente tem da alimentação que a gente vai conseguir ter energia ali para a gente estar realizando as nossas atividades. O simples fato às vezes de respirar, de andar, de falar, né, de movimentar o olho. Esse fato ali, ele depende dessas calorias que vão vir proveniente da alimentação. Então, nessa época do frio, a gente tem mesmo esse aumento aí da fome, essa aceleração ali do metabolismo. E o que acontece? Nesse período, né, é o famoso período que vem as festinhas juninas, né? Esse ano, devido à pandemia, a gente não vai ter, mas às vezes na casa da avó, na casa da mãe, vem aquelas comidas típicas. Então, por exemplo, o caldo de feijão, vem ali uma canjica, tem aquele amêndoa, né? Alguns lugares falam beijo quente, que é aquele amendoim ali caramelizado com açúcar. Então, a gente tem nessa época algumas refeições ali, né? Os caldos, refeições mais quentes e que acabam também sendo um pouquinho mais calóricas, porque às vezes ali a gente adiciona alguns itens para deixar essas refeições mais calóricas. Só que o que acontece? Mais do que isso, a gente tem que pensar no seguinte ponto. Porque o que pega? Quando chega nesse período e a gente tem acesso a essas refeições, às vezes acaba que a gente tem alguns pensamentos que são sabotadores do nosso processo ali de emagrecimento. Às vezes você vem bonitinho em janeiro, fevereiro, abril, bem no foco, a hora que chega maio você tropeça ali num caldo de feijão, numa canjica e já começa ali a colocar pra, né, deixar de lado o seu processo. E às vezes a gente pensa, tem aquele pensamento do 8 ou 80. Já que eu fiz errado, ou eu faço tudo certo, ou eu faço tudo errado. Oi, pessoal que tá entrando, Silvânia. Oi, Iris, a paulista. Tô ansiosa pra nossa consulta, viu, Iris?
Pessoal, quem for tendo dúvida, pode ir mandando aqui que depois eu vou voltar e vou responder, tá bom? Então, o que acontece? Às vezes a gente tem esse pensamento do 880. Ah, se não for para mim fazer tudo bonitinho, então eu não faço, né? Se não for para me seguir perfeitamente ali minha reeducação alimentar, então eu não faço nada. Só que a gente é humana, a gente é de carne e osso, a gente tem emoções ligadas ali àquelas refeições, né? Então nem sempre a gente vai seguir 100%. Então esse pensamento de 880 não é um pensamento válido. Outro pensamento é que às vezes a gente procrastina, a gente deixa para depois o que a gente deveria estar fazendo agora. Então o que acontece? Nesse período de inverno a gente tem aquele seguinte pensamento: ah, já que tá inverno, tá frio, eu tenho desânimo, né? Agora eu vou extrapolar um pouquinho, vou comer meus itens ali, vou, né, esquecer a minha dieta, minha reeducação alimentar. Porque a hora que chegar agosto, né, e a hora que chegar setembro, que tiver passado esse frio, eu chego o rei ali para me chegar com aquele corpo dos sonhos, né, no verão, para chegar às férias ali, eu tá tudo em cima. Só que às vezes é complicado você chegar no corpo que você deseja em um espaço de tempo mais curto ali, ok? Então, por que você já não começa agora, vai fazendo aos pouquinhos ali, sem fazer restrições muito severas? Porque a hora que chegar ali em agosto, você já tá com o corpo bem tranquilo, você já tá com meio caminho andado, ok? Então é mais fácil também de você continuar no seu processo. Porque eu não sei que quem já fez a experiência de, por exemplo, às vezes faz atividade física, segue tudo bonitinho de segunda a sexta. Quando chega sábado e domingo, faz tudo errado, né? Às vezes come muita porcaria, esquece das frutas, das verduras, esquece da hidratação. Aí quando chega na segunda, nossa, é muito difícil pegar no ritmo de novo. Parece que, né, como se tivesse abastecido o carro a álcool ali, você tem que ficar, né, dando tranco ali para ele pegar, para ele funcionar. Porque a gente extrapola tanto ali, que às vezes depois o nosso corpo desacostuma, é mais difícil a gente começar novamente ali com aquele caminho que a gente estava. Então, quanto mais a gente tenta ficar próximo, né, fazer ali, seguir mais certinho ali a alimentação, mais fácil vai ser pra gente continuar mantendo ali com mais frequência. Então, a constância, ela manda muito. Então, colocar metas ali que estão fáceis de você atingir. Então, por exemplo, questão da fruta. Muitas vezes o pessoal segue bonitinho de segunda a sexta. Quando chega sábado e domingo, não come mais nenhuma fruta, não toma água. Então, a hora que chega na segunda é difícil, porque ficou 2 dias ali sem fazer nada bonitinho. Além do fato que, às vezes, aquele que comeu por fora, né, vai ter um impacto muito maior do que se a pessoa tivesse mantido mais bonitinho ali a alimentação. Outro ponto que pega, porque essas comidas típicas, né, essas comidas desse período, né, de inverno, né, às vezes são comidas que remetem emoção. Às vezes são comidas ali que, por exemplo, tinha o costume, por exemplo, da minha avó fazer arroz doce, canjica nessa época, fazer às vezes uma feijoada. Então, são comidas que remetem ali carinho pra gente. Então, quando você come, você não tá só sentindo prazer no fato de comer ali um item que é saboroso, mas você às vezes se sente abraçado, você se sente acolhido ali pela emoção que aquela comida, que aquela preparação ali, ela vai estar levando para você. Então, por isso que no processo de emagrecimento, né, no processo de reeducação alimentar, a gente tem que pensar muito nas emoções e nos sentimentos que aquela comida vai trazer ali pra gente, certo? Porque você acha, sinceramente, responde aqui pra mim vocês, se é uma comida ali que você gosta muito, que é uma comida que às vezes você não faz em nenhuma época do ano, você só faz agora, por exemplo, uma canjica, você acha que você vai conseguir passar por esse período sem comer nem um pouquinho, sem comer nada ali? Muito provavelmente você não vai conseguir, porque é uma comida que, além do sabor, você tem um sentimento, você tem um afeto por ela ali. Então isso também tem que ser trabalhado. Por isso que no processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, restrições não funcionam. E às vezes, em alguns casos, nem fazer a dieta, ter um planejamento alimentar ali não vai funcionar. Porque a gente tem que trabalhar todos esses outros fatores ali que podem também contribuir ou não para você ter sucesso no seu processo de emagrecimento, no seu processo de reeducação alimentar.
Outro pensamento que as pessoas costumam ter é aquele do pensamento de aproveitador, né? Já que é só junho e julho mesmo, vamos aproveitar, porque o restante do ano eu não como esses itens, no restante do ano eu não tenho essas preparações, eu não faço. Então vou pegar, vou aproveitar e vou comer todos os dias, vou comer à vontade, vou comer até falar chega. E esse pensamento é um pensamento errado. Isso é um pensamento que quer dizer que você às vezes não come de maneira consciente. Você não come ali para se desfazer, para ficar saciado. Muitas vezes ali você tá comendo só para estar aproveitando. Esse é um exemplo. Tá aproveitando porque tá ali na época de inverno e você sabe que no restante do ano às vezes você não vai preparar aquela refeição. A Rose falou que restrição não funciona, que ela é a prova viva disso. Realmente, eu também já tentei fazer restrições muito severas. E foi quando eu me formei, gente, pensa pra vocês verem. Eu recém-formada, nutricionista, então ali na faculdade eu sabia tudo que podia, o que não podia comer, tudo que tinha que ser consumido ou não. E no meu primeiro ano de formada, eu tive um problema sério em relação à alimentação. Porque eu sabia que eu tinha que comer saudável, mas eu não conseguia. Eu já tenho até um vídeo aqui que eu já comentei isso com vocês, que todas as noites eu comia pizza, eu comia sanduíche, batata frita, eu comia totalmente errado. E durante o dia também, era pobre em frutas, não conseguia beber água da maneira adequada. E quanto mais eu me restringia, quanto mais eu ficava naquela pressão, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar exemplo, mais eu não conseguia fazer, mais eu não conseguia executar. Então, assim, eu sei muito bem o tanto que é difícil, eu sei como que é um processo de reeducação alimentar. E eu sei que simplesmente o fato que algumas pessoas falam assim, fecha a boca que você emagrece. Gente, não é assim que funciona. Tá? Eu sei disso por experiência própria e por experiência de várias mulheres, homens também que já passaram em consulta comigo ali. A comida, ela não está relacionada, não é só questão de ser calórico ou não, de ser boa ou não, mas às vezes tem sentimento, tem emoção ali, certo? Então isso aí, a gente tem que entender, tem que trabalhar esse ponto aí também, certo? A Iris também comentou aqui que a Iris, que gracinha, tá comendo frutas, tomando água todos os dias. Nossa, e tá fazendo também no final de semana. O doce, Iris, no desafio de inverno, eu vou dar umas diquinhas do doce. Participa comigo lá depois, tá? Mas no final eu vou explicar mais um pouquinho sobre o desafio também. Isso mesmo, Rose, é equilíbrio, tá, gente? É equilíbrio, restrição não funciona. Se proibir, se restringir, não funciona, tá? A gente tem que se entender ali as suas emoções, seus sentimentos que aquela comida representa para você. Tem vários fatores ali que a gente tem que trabalhar, certo? Então, às vezes a gente tem esse pensamento aproveitador. No inverno a gente pensa, só porque, só nessa época que eu faço canjica, então eu vou comer canjica todo dia, né? Não é que a canjica é vilã, não é que a canjica engorda. O que engorda é o excesso, a quantidade. Ei, Rose, tudo bem, gatona? Depois eu vou te mandar uma mensagem, tá? Pra me mandar uma coisinha pra você, tá bom? Então, assim, a gente tem que ter essa noção ali, ok? E uma coisa que às vezes acontece muito fora, porque às vezes, hoje o tema é essa questão do inverno, mas esse pensamento compensador, ele não vem só na questão do inverno, mas em alguns fatores. Por exemplo, rodízio. Eu paguei para ir no rodízio, então porque eu paguei, eu tenho que aproveitar e tenho que comer bastante. Então você sai do rodízio, se você vai com uma calça jeans, a calça jeans não abotoa mais. Você sai ali parecendo que tá grávida. A roupa que tava justinha, bonitinha no corpo já estufa, porque às vezes você comeu tanto ali, porque você teve esse pensamento que tem que aproveitar. Não, eu tenho que aproveitar porque eu tô aqui porque eu tô no rodízio, eu paguei pra isso, eu tenho que aproveitar. E não é assim. E sabe de onde que às vezes esse pensamento aproveitador vem? Da nossa infância, tá? Às vezes ali quando criança, alguns gatilhos, algumas frases que foram falados ou pelos nossos pais, avós, algum adulto ali presente, aquilo ficou instalado subconscientemente e hoje as atitudes que a gente toma após adulto, após adolescente, tem a ver com o reflexo da nossa criação quando criança. Lá no Facebook também tá tendo comentário.
o Ronan falando que aumentou o consumo de água, que o consumo de água era muito pequeno. Ô, gente, é batata. É aos pouquinhos mesmo. Às vezes a pessoa chega, tô doida procurando ali, quer tomar um remédio, né, um fitoterápico para emagrecer, caçando isso na consulta. Só que às vezes o básico ainda não é bem executado. E só depois que o básico, que é frutas, água, começa a ser bem executado, que a gente pode pensar em outros pontos ali, ok? Em outros fatores ali para ajudar, às vezes, a potencializar. E na maioria das vezes, quando a pessoa melhora esse ponto, que é o básico, ela não tem a necessidade de ter um termogênico, de ter alguma coisa ali para dar um empurrãozinho no processo de emagrecimento, tá? Isso aí é batata. Isso aí, todas as pessoas que procuram e fazem processo de emagrecimento, que topa chegar nessa parte de trabalhar o básico primeiro, trabalhar o emocional ali primeiro, essa pessoa ali, ela consegue emagrecer sim. E um detalhe, sem passar fome, sem passar vontade, sem restrições severas, tá? Eu tenho pacientes que comem doce, eu tenho pacientes que comem pizza, que comem sanduíche, mas tudo de maneira equilibrada e controlada, tá? E essa questão, igual eu tava falando pra vocês, que às vezes gatilhos que são implantados na nossa cabeça quando criança, né? E fica no nosso subconsciente. Então, não é porque, você lembra, quando criança falaram isso comigo, por isso que eu faço isso hoje. Não. Isso fica subconsciente e você não percebe. Um desses pontos... Peraí, deixa eu beber uma água. Eu vou falando, me dá sede. Um desses pontos que a gente usa para identificar, né, uma dessas coisas que acontece quando criança, que hoje é responsável, às vezes, pelo comportamento que a gente tem na questão de aproveitador, se alguém tiver já passado por isso na infância, fala. Eu, assim, quase que 80% das pessoas no consultório, quando eu pergunto algo sobre isso, elas confirmam que passaram por essa questão. O que acontece? Quando criança, às vezes quando a gente vai lá e monta o pratinho da gente, os nossos pais, adulto ali perto, né, algum responsável ali, às vezes solta a seguinte frase: fulano, tem que comer tudo. Você pôs, agora você tem que comer tudo. Você não pode jogar fora, porque tem muita gente no mundo aí passando fome. Você tem que comer tudo que tá no prato. Gente, isso aí, longe da questão de que tem realmente pessoas passando fome. Isso aí eu sei que tem. Só que o que acontece? Esse pensamento que esse pai, que esse adulto implantou na cabeça daquela criança, foi que o pensamento que ela tem que comer tudo, que ela não pode deixar sobrar nada. Que se ela pegar, por exemplo, um pacote ali de bolacha recheada, de bolacha, que ela tem que comer tudo. Você já reparou que quando a gente pega um pacote de bolacha, às vezes um pacote fechado de biscoito, a gente come tudo? Muito difícil a gente não comer tudo. Às vezes você já tá saciado, mas você ainda continua comendo. Isso é um efeito subconsciente de quando a gente era criança e algum adulto ali nos pressionou, falou que a gente tinha que comer tudo. Naquele momento ali, aquele adulto, o que ele tinha que ter ensinado pra gente? Você tem que colocar menos no seu prato porque você não sabe o tamanho da sua fome ainda, tá? Caso depois você queira repetir, você pode repetir, mas avalie a sua fome e a saciedade. Então, tá vendo como que é uma coisa boba que aconteceu, às vezes, na infância, que às vezes a gente nem liga, a gente acha, né? A gente depois ainda continua replicando isso, a gente continua falando isso pro pessoal ao redor, não pode jogar comida fora, não pode fazer isso. Não é, pelo amor de Deus, gente, eu não tô mandando jogar comida fora, mas esse pensamento de que você não pode, que você tem que comer tudo, faz com que quando você vire adulto, você passe a comer em exagero. Isso é uma maneira, uma forma ali, às vezes, de compulsão, né? De não ter controle, de não ter consciência alimentar, não ter consciência da quantidade que você tá comendo e você vai lá e come em excesso. Então, comeu. Se ficou saciado, guarda o restante num potinho, guarda na geladeira, guarda lá no armário, se for alguma coisa que fique fora da geladeira. Não tem problema você guardar. Você não precisa comer tudo só porque a indústria, por exemplo, fez aquele pacote ali. Não sei se vocês repararam, mas a tendência cada vez mais, a indústria, né, tava nessa tendência de ficar aumentando ali o volume das coisas. E quem é que disse pra você que, por exemplo, um picolé, você tem que comer aquele picolé todo ali, aquele pote de sorvete menor, você tem que comer ele todo. Você não precisa comer ele todo só porque ele vem naquela porção, naquele porcionamento.
né? Então, um pacote, por exemplo, de pão de forma, você não come ele todo, mas às vezes se for um chocolate, que vem um pacotinho assim, você tem a tendência a comer ele todo, porque você imagina que aquela unidade, aquela porção que vem naquele pacote é para ser comida toda de uma vez. Só que não, cada pessoa tem uma necessidade, uma individualidade ali diferente, ok? Então, quando a gente aprende a trabalhar isso, a separar isso, a gente começa a aprender a cair a ficha do comer consciente. Então, a gente consegue ali comer as besteirinhas da gente, né? Comer saudável também ao mesmo tempo, tá? E ter resultados. E um principal de tudo, ser feliz e ser tranquilo, né? Não ter ali essa sensação de que, poxa, quantas vezes eu já tentei dieta e não consegui emagrecer. A gente se sente frustrado. Eu falo isso porque eu me sentia triste, eu me sentia incapaz, cheguei a me sentir inútil, frustrada por não conseguir fazer um ato simples, que era de comer uma fruta todo dia. Parece simples, mas executar esse processo não é assim tão simples, porque mexe com a questão de hábito. Às vezes, quando criança, você não tinha o hábito de todos os dias comer uma fruta, de todos os dias beber água direitinho. Então, a gente tem que mudar esse comportamento e isso é aos pouquinhos que a gente muda. E às vezes a gente põe um peso muito grande ali na gente, quer mudar muito rápido. Então, essa questão das comidas de inverno, pessoal, sempre pensa, ali tem um gatilho emocional ali junto. Às vezes é uma comida que remete carinho, lembra às vezes de alguém que já se foi e preparava aquela comida para você com todo o amor e carinho do mundo, certo? Lembra às vezes, igual, por exemplo, canjica, me lembra muito também quadrilha, infância. Quando eu dançava quadrilha, nossa, você esperava o ano inteiro ali pra chegar a quadrilha, ficava naquela empolgação, assim que passava a quadrilha, você já ficava pensando na quadrilha do outro ano, porque aquilo ali pra mim, né, e pra muitas pessoas às vezes é uma coisa sentimental, era um evento, eu vou dançar quadrilha, então ali a comida naquele período também era uma comida que remetia carinho, que remetia ali amor. Então não é restringindo, se proibindo, que vai funcionar, que vai rolar, que vai dar certo ali, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar, primeiro ponto, trazer uma leveza para essa questão dessas refeições. O que acontece? Às vezes, a gente tem que trabalhar muito o nosso psicológico. Então, vamos supor, você vai fazer uma canjica, você tem que, não precisa pensar e já logo de cara com esse pensamento, vou ter canjica, quase nunca como, vou comer o caldeirão inteiro. Não. Porcione, tá? Coloque ali, pega um prato, né, um copo menor ali, coloca uma quantidade ali menor e saboreie essa canjica. Porque às vezes a gente come descontroladamente. A gente não descansa o garfo, parecendo que o mundo tá acabando e é a última canjica que você vai comer. Lembra, você não precisa fazer canjica só em junho ou julho porque tá frio. Você pode fazer no ano inteiro, não tem problema. Você pode fazer em outras épocas do ano, tá? Não precisa passar vontade, não precisa se restringir com aquilo. Só que o principal ponto, igual eu falo, quando a gente vai fazer uma refeição livre, tá? Eu sempre gosto de usar esse termo, refeição livre. A gente tem que se certificar que o restante da nossa refeição vai estar em balanço, vai estar equilibrada. Então, por exemplo, comer as suas frutas, comer suas verduras, comer as suas refeições normais, saudáveis ali, ok? E quando for comer esse item, tenha em mente que você não precisa exagerar. E tentar preparar de uma maneira mais saudável. Então, o que acontece? A canjica, ela ali é uma grande fonte de carboidrato, porque, né, até o milho ali de canjica, então é uma grande fonte de carboidrato. Só que às vezes a gente faz ela e ainda vai lá e coloca que é tanto de açúcar. Então, às vezes, tentar trabalhar um pouquinho essa questão da quantidade de açúcar que você coloca, né? Começar a adaptar seu paladar e reduzindo aos pouquinhos. Uma dica muito top, gente, da canjica, e muitas pessoas às vezes já fazem, é acrescentar ali a canela, né? A canela ajuda a controlar um pouco o índice glicêmico. Outro ponto, né, eu sei que agora é difícil com essas questões das restrições, né, de isolamento social, mas, por exemplo, vai fazer uma canjica, faz ou às vezes uma quantidade menor para você, ou faz e divide para mais pessoas ali.
dá um pouquinho à vizinha, né? Divide a comida, né? Porque se ficar, às vezes, tudo ali pra você e você for uma pessoa que ainda não tem controle, que a comida te controla e não você controla a comida, toda hora você vai ficar pensando naquela canjica e vai querer comer tudo em excesso. Eu tô dando o exemplo da canjica, mas isso equivale para qualquer outro alimento também, tá? E qual outra opção, Nutri? Por exemplo, eu não quero, eu tenho muita vontade de fazer canjica, eu fiz, mas agora eu queria fazer outra opção interessante, mas mais saudável. O que eu poderia fazer? Um mingau de aveia, por exemplo. Um mingau de aveia é uma opção mais saudável ali, né, do que a canjica. Tem mais fontes de fibras ali. E quem quiser dar, né, mais um toque ali de saudável nele, o que você pode fazer? Usar a aveia, o leite. Em vez de colocar, por exemplo, ali um achocolatado, caso as pessoas que gostam de chocolate, você pode estar colocando um cacau em pó, adoçando às vezes com xilitol, com stevia, ou utilizando menos açúcar, tá? Isso é questão de adaptar. Você vai adaptando uns pouquinhos ali. Você pode também estar adicionando whey protein ali, porque quando a gente adiciona uma proteína num carboidrato, a gente reduz o índice glicêmico dele. Então, aquelas pessoas que são diabéticas, que têm algum pré-diabetes, que têm que controlar a ingestão de carboidratos, fazer essa associação da proteína junto com o carboidrato é muito interessante, ajuda bem, tá? A pipoca é um lanche bem interessante, é um lanche às vezes dessa época e é um lanche super saudável, super interessante. E além do mais, a pipoca é um alimento muito top para aquelas pessoas que têm ansiedade, que ficam às vezes ali ansiosas. Por quê? Porque quando você tá comendo pipoca, você fica, né, mastigando ali. Então às vezes você tem aquela necessidade de estar mastigando alguma coisa e a pipoca é um item mais saudável, mais interessante. Como deixar essa pipoca mais saudável? Usar temperos naturais, né? Tenta utilizar ali uma cúrcuma, uma páprica, que são temperos ali mais naturais. Nada de caldo quinoa, sazon, esses temperos industrializados. Então ali, com um simples temperinho ali natural, você já conseguiu dar uma melhora na qualidade nutricional ali. Sopas também nesse período, nessa época. Pode fazer? Pode. De macarrão? Pode. Só que às vezes a gente pensa só no carboidrato e esquece da proteína. Então, quando a gente associa ali com esse carboidrato uma proteína, igual aquele esquema que eu te falei, que eu falei pra vocês aqui, você acaba reduzindo o índice glicêmico, né, daquele alimento, então se torna ali uma opção melhor, mais saudável, né, porque a glicose daquele, né, o carboidrato, aquele açúcar daquele alimento vai demorar a chegar na corrente sanguínea e você não vai ter pico de insulina, que é um processo interessante que a gente tem que prestar atenção na questão do emagrecimento. Mas aí também não exagerar, não é porque é sopa, porque às vezes a gente tem um pensamento, sopinha, levinha, mas tem as suas calorias ali também. Então, prestar atenção na fome e na saciedade, né? Fazer uma escala ali, tá comendo ali porque já tá satisfeito, já tá saciado, tá comendo ali pra se empantufar, porque às vezes ficou muito gostoso e quer comer mais. Porque às vezes a gente tem esse pensamento, ficou tão gostoso que eu quero comer mais um pouquinho. Posso comer? Pode, mas será que deve? Será que já não tá o suficiente? Será que você não pode deixar para comer essa sopa no outro dia? Comer em outro horário, né? Esperar mais um pouquinho, por exemplo, se comeu ela mais cedo, esperar mais um pouquinho mais à noite, se sentir fome, for lá e esquentar ela novamente, certo? Então a gente pode fazer ali. Atenção que quando a gente faz essas sopas, às vezes a gente tem a mania de misturar muito carboidrato junto. Então, às vezes a gente coloca ali o macarrão, coloca batata, daí vai lá e coloca uma mandioca, né? E todos esses itens, né? Batata, mandioca, cará, aquela cenourinha baroa, sabe? Aquela cenourinha amarelinha. Tá me fugindo, tem mais um, tá me fugindo o nome aqui. Mandioca, também é muito comum o caldo de mandioca também nessa época. Todos eles pertencem ao grupo do carboidrato. Nutri, carboidrato é ruim, tem que evitar? Não, a gente precisa do carboidrato. O carboidrato é a principal fonte de energia. Só que o carboidrato, ele tem mais calorias do que, por exemplo, ali, esses alimentos, né, macarrão, mandioca, batata doce, tem mais calorias do que, por exemplo, uma abóbora, um chuchu, porque eles são fontes. Deixa eu beber uma água aqui de novo. Porque eles são fontes de carboidrato, ok? Então, quando a gente for fazer essa sopa, ter atenção nessa quantidade desses alimentos ricos em carboidratos que você está colocando ali.
não colocar, né, uma quantidade exagerada. Então, por exemplo, eu vou escolher fazer de macarrão. Beleza, perfeito. Qual outro item que a Nutri falou aqui que tem que acrescentar? Uma proteína. Qual proteína, Nutri? Frango, ovo, carne de boi, porco, qualquer uma ali que você, né, gostar, acrescenta uma proteína ali. Nutri, sou vegano, não como proteína. Podemos tentar acrescentar, às vezes, um feijão, uma ervilha ali, porque são itens, né? As leguminosas são itens que também têm proteína. E os demais itens ali que a gente vai acrescentar é, por exemplo, já que tá fazendo a sopa, aproveita e capricha ali nos vegetais. Então, uma cenoura, às vezes um tomate ali para fazer, né, o molhinho ali, o caldinho, põe um tomate bem picadinho, cebola, que às vezes a gente pensa só em cebola como tempero, mas a cebola também, ela tem fibras, tem nutrientes ali, ela entra nessa parte dos legumes, né? Uma vagem, por exemplo, né, os vegetais que você quiser, uma couve ali às vezes, picadinha ali por cima, né? Então, fazer essas combinações é interessante a gente fazer elas. E outro detalhe, o que pega muito nessa questão do inverno? No inverno tem dois fatores que a gente deixa muito a desejar, que é o fator hidratação, que por estar frio a gente negligencia, a gente não se hidrata ali de maneira adequada. E o outro fator é a questão das frutas, verduras e legumes, principalmente da questão da salada, das verduras e dos legumes. Porque tá frio, às vezes a gente, né, tem uma certa rejeição ali pela época ser de frio, a gente não consumir, ok? Então, o que acontece? Pessoal que tá chegando agora, eu vou responder as perguntas todas depois, tá? Só vou finalizar aqui, porque depois eu volto e vou responder. Daí vocês mandam de novo as perguntas, se caso ficar muito pra trás, tá bom? Então, por exemplo, na sopa a gente já inclui esses itens ali. Então, é um momento que a gente vai caprichar, porque é um prato quente, então é interessante. Outra opção é fazer pratos assados. Então, por exemplo, um tomate recheado. Eu sei que o tomate tá o oi da cara, eu acho que não é uma boa opção nesse período, não. Mas, assim, um tomate recheado, uma abobrinha recheada. Então, assim, ajuda você a consumir ali um pouquinho. Faz, às vezes, um molho de peito de frango e capricha na cenoura. Coloca uma vagem ali, igual carne moída com vagem picadinha. Arroz com cenoura, arroz com vagem, arroz com chuchu. Minha mãe tinha muito essa mania de fazer arroz com chuchu ali, né? Então, com cenoura. Então, aproveita esses pratos quentes para vocês acrescentar essas verduras, esses legumes. Outra sugestão também seria, às vezes, fazer um suco, né? Tentar consumir, por exemplo, mais à tarde ali, um suco. Daí no suco você já pode colocar um folhoso, que seria uma couve ali, ou um agrião, por exemplo, né? Nessa questão dos recheados, dá pra gente fazer, se eu não me engano, acho que o nome é charuto. Se eu estiver falando errado, alguém me corrige. O charuto, aquele de repolho, que a gente dobra a folhinha do repolho e coloca ali recheia, né, e faz ele enroladinho, né? Então é uma opção pra você ver, e é fácil de fazer. O problema é que às vezes a gente não tem o hábito, então a gente coloca, pelo fato da gente não ter o costume, a gente coloca um empecilho, uma barreira. Mas tenta fazer, então, por exemplo, às vezes no final de semana, tenta fazer essa preparação diferente ali pra vocês verem se gosta do sabor, se não gosta. E é bom que fica um prato diferente. Nessas questões dos recheados, a gente pode acrescentar um queijo, um pouquinho de requeijão, sem problema nenhum, para dar mais sabor, né? Desde que você esteja ali mantendo um bom aporte do consumo de vegetais e de legumes. Porque, independente se é frio ou verão, a maioria das pessoas que chegam no consultório, quando eu indago, vou saber quanto que come muito, muito pouco. Tá? Muito pouco que deveria ser consumido para a gente ter uma boa ingestão de fibras, de vitaminas e minerais ali. Então, é um caso que a gente tem muito ali que fica se policiando, ainda mais agora no inverno, que é um período que a gente, né, tem uma certa dificuldade. Outro detalhe, quando às vezes a gente faz um caldinho de feijão, faz um caldo de abóbora, né, às vezes a gente tem a tendência ali de consumir com pão. Então, o que acontece? Se for, às vezes, tem um caldo ali de feijão, às vezes você já pôs uma linguiça ali no meio, que é um pouco também calórica, né? É uma fonte de proteína, mas tem muita gordura junto, então não é tão interessante por esse fato.
E às vezes essa linguiça é embutida, é aquelas calabresas, então são defumadas, então elas costumam ter mais conservantes, né? E são mais industrializadas. Então já não é uma opção às vezes tão saudável. Mas lógico que uma vez ou outra não vai matar ninguém, né? Então se for uma coisa muito constante, às vezes ali não é interessante, mas uma vez ou outra não vai matar ninguém. Só que às vezes quando você faz esse caldo, aproveita que faz ele, capricha na cebola ali, capricha ali numa couve. Quando for comer com pão, tenta optar por um pão integral. Ah, Nutri, o pão integral ele é mais calórico? Ele é menos calórico que o pão branco? Não, não é em relação a calorias, é em relação à qualidade nutricional. Por quê? O pão branco, né, o pão francês, esse pão de forma branco aí, né, ele é um pão feito com a farinha de trigo branca. Então, aquela farinha, ela foi muito processada, foi muito refinada, né? E nesse processamento, ela perde fibras, perde algumas vitaminas e minerais, né? E o principal é a questão da fibra que ela perde. Então, o índice glicêmico dele, né, a velocidade que esse açúcar é absorvido é muito rápida. Então, não é uma opção muito interessante. Além de tudo, às vezes pode ter alguns conservantes ali. Então, é interessante a gente sempre fazer essa análise na hora que for escolher o pão ideal. Então, às vezes, fazer essa torrada de um pão integral é melhor, não por termo de caloria, mas por aporte nutricional. Porque o pão integral ele vai ter mais fibras, vai ter mais nutrientes, mais vitaminas e minerais. Eu acho que a Tainara também perguntou em relação do macarrão. O macarrão, ele também se encaixa nesse mesmo ponto, tá? Qual que é a diferença do macarrão branco para o macarrão integral? O macarrão integral e o branco tem praticamente a mesma caloria. Se comer em exagero, todos os dois ali, se for em exagero, vai engordar no final das contas, né? Mas o integral, ele tem mais nutrientes. Então, por isso que às vezes a Nutri pede. Então, aquelas pessoas que têm, atenção, diabetes, pré-diabetes, que tem às vezes colesterol muito alto, então o integral é a melhor opção ali, tá? Mas aquelas pessoas que não têm problemas de saúde, pode estar consumindo o outro normal. Lembra de fazer essa questão de estar acrescentando ali uma proteína e também as fibras ali, né, junto. Só que, por exemplo, nesse caso do feijão, além dali, né, teve uma proteína que não é de tão boa qualidade, que às vezes é aquela linguiça, você ainda vai lá e vai colocar um pão branco nele. Então, tenta fazer um pão ali integral. Uma dica de fazer essa torrada do pão integral é você pegar o pão integral, né, coloca ali um fiozinho de azeite por cima. Eu costumo fazer na minha, tipo misteira, né, aquela grelhazinha menorzinha. Coloco lá dentro e deixo esquentar até ele ficar crocante. Pode ser feito na fritadeira, no forno, né? Como faz a torrada normal mesmo. Só que no lugar de você colocar ali, por exemplo, colocar ali, por exemplo, a manteiga, né? De colocar, né, esses margarina, você vai estar colocando um azeite que é uma opção mais saudável ali. Coloca um orégano, tá? Essas especiarias, gente, vale muito a pena a gente investir nesses temperos naturais. O orégano, ele é um auxiliador até da imunidade, porque ele é antibactericida, né? Ajuda também na saúde intestinal. Então, tentar acrescentar o máximo possível ali nessas preparações é bem interessante. O alho poró na sopa fica ótimo, fica excelente. E essa questão de tempero, então às vezes a gente pensa assim, todo dia é a mesma coisa, todo dia comer isso. Mas você não come pão todos os dias? Então, às vezes, a gente tem, tá vendo? A gente tem um preconceito com algumas refeições, com alguns itens ali, certo? Só que, porque às vezes a gente não tem um hábito, né, de consumir. Então, por isso que a gente tem que ir insistindo ali e cada dia fazendo de uma maneira diferente e utilizar vários temperos ali também diferentes. Então, por exemplo, igual frango. Tem dia que eu faço o frango com temperinho ali de limão. Coloco um limão ali junto. Tem dia que eu já faço com a cúrcuma, né, que é o açafrão. Tem dia que eu coloco uma páprica. Tem dia que eu faço ele bife. Tem dia que eu faço ele de tira. Tem dia que eu faço ele em cubo. Tem dia que eu faço ele desfiado. Isso vai mudando a cara do meu prato, né? Essa semana mesmo eu postei um almoço de um dia e do outro eu também postei. E eram os mesmos itens, só que o modo de preparo foi diferente, né? Um eu só cozinhei os legumes, não temperei. No outro dia eu já refoguei, né? Passei um pouquinho ali de azeite e coloquei também algum outro tempero diferente. Então eu temperei ali com um pouquinho de açafrão ali, certo? Então a gente tem que se inovar muito, tem que ser criativo na hora de, né,
de montar o nosso prato. Então a gente come muito com os olhos, então tentar ter um prato igual nesse período agora, a salada não desce muito porque tá frio, monta um prato bonito, né? Capricha ali no prato, usa os vegetais às vezes mais cozidos, então uma cenoura cozida, um brócolis cozido, um repolho refogado, uma couve refogada, né? Ali, porque às vezes a preparação quente vai descer melhor, vai ser melhor, associa ela a outras combinações, a outros itens ali. Então, é importante a gente ter essas maldades ali na hora de preparar as refeições, ok? E assim, tem mais alguma dúvida aqui, pessoal? Deixa eu voltar. Se alguém tiver perguntado, manda de novo. É bom ter pico de insulina? O que acontece? A insulina no processo de emagrecimento, o pico da insulina é normal ter, porque toda vez que você come um carboidrato, esse carboidrato, independente se vem da fruta, se vem ali de um pão, se vem, por exemplo, né? Ele vai virar glicose, que é o açúcar, ok? Só que quando esse carboidrato ele não é de uma qualidade muito boa, ou quando ali você não consome ele associado com itens, né, que são melhores para, né, para sua saúde ali, o que acontece? A gente tem um pico de glicose, esse açúcar ele é absorvido muito rápido. E quando isso acontece, o que pega? A insulina também dá um pico. E a insulina é um hormônio anabólico. Então, ela é uma insulina que ativa ali, quando você come, associado a esse pico de insulina, ainda o excesso de calorias, né? Ou seja, você consumir mais do que você gasta, isso ali vai potencializar com que isso vire gordura, certo? Então, por isso essa questão do quanto de pipoca. Bom, normalmente uma porção razoável seria em torno ali de 2 a 4 colheres de sopa, né, de pipoca, e você estoura ela ali e faz, tá bom? Nossa, mingau de aveia com canela é muito bom mesmo. Ótimo, Iris, tá vendo? É tudo questão de adaptação e reeducação. Antes ela fazia um pacote de milho, agora ela tá fazendo a metade. Então, vai reduzindo aos pouquinhos. Não adianta você botar uma restrição muito severa logo de início. Então, por exemplo, às vezes a pessoa come todo dia uma barra de chocolate. Se eu virar pra ela e falar com ela, você não vai comer mais, nunca mais. Nossa, ela vai comer umas 3, 4 ali, certo? Então, a gente tem que modular isso aos pouquinhos. A gente vai fazendo essa reeducação aos pouquinhos ali. Gente, se alguém tiver mandado uma pergunta, manda aqui. Questão de água, que não consegue beber mais de 200 ml por dia. Gente, é muita gente que não bebe água na quantidade certa. E a água no processo de emagrecimento, não só no processo de emagrecimento, tem tudo no nosso corpo. Mas sem ela a gente não faz lipólise, que é o quê? Que é a quebra da gordura, né? Tipo, a gente quebrar a gordura ali para ser eliminada. Então tem que ter água em tudo no nosso corpo. Quando engordou na quarentena, lascou no inverno. Não, gente. Sempre é hora da gente correr atrás, da gente voltar. E falando nisso, semana que vem, na verdade, hoje já eu vou abrir as inscrições pro desafio de inverno do Agora Eu Fico Top. É um pequeno desafio de uma semana ali. Então, a gente vai começar ele domingo que vem, tá? E ele vai ser totalmente online e gratuito. Então, nele ali, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho ali daquilo que eu apliquei comigo, do que eu aplico com alguns pacientes específicos. Por que com alguns pacientes específicos? Não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, que eu falei da questão que existe 2 tipos de pacientes. Você tem o primeiro paciente, né, o paciente número 1, é aquele que chega no consultório e que, tipo assim, você pode dar pra ele ali um plano já prescrito, que ele segue tudo bonitinho, sem problema nenhum. É um paciente que já tem uma reeducação alimentar, é um paciente ali que não tem dificuldade de seguir, né, dietas, de seguir planos alimentares, porque ele se relaciona bem com a comida. Normalmente não é um paciente que vem de muitas dietas, né, é um paciente ali que trabalha bem. Só que esse paciente é a minoria, é muito, muito pouco paciente que é dessa forma, muito pouco mesmo, tá? Porque a maioria dos pacientes é o tipo 2, que é o que eu fui também por algum tempo. Por isso que eu falo, depois de eu ter quebrado a cara comigo mesmo, eu vi o que era preciso ser feito ali.
Então, esse paciente tipo 2 é aquele que já tentou várias dietas, é aquele que já tentou emagrecer, já foi em vários nutricionistas, já foi em vários tipos de academia, já fez vários, não, de tudo que você pensar e não consegue ter um emagrecimento consistente. Às vezes, esse paciente, essa pessoa, faz até 30 dias bonitinho ali, tem resultado e tal, mas depois ela esquece tudo, ela volta a engordar de novo, ela passa a ter dificuldade no processo. Esse paciente número 2, ele demanda de uma atenção diferenciada. E que às vezes ali, por exemplo, no consultório, não é todos que eu consigo. Queria pôr todos, mas eu não consigo colocar todos nesse projeto. Eu não consigo pegar todos pela mão, sabe? Porque esse paciente número 2, ele precisa ser pego pela mão e subindo pedacinho, degrauzinho por degrauzinho, até chegar no objetivo dele ali. Só que, infelizmente, eu não consigo dar atenção para todo mundo e fazer isso com todo mundo. Então, em alguns casos específicos ali, às vezes, quando eu faço isso com a pessoa nem percebe que eu tô aplicando esse método com ela, que eu tô fazendo isso com ela ali. Então, são pessoas que a gente tem que ter uma atenção a mais e demanda muito tempo e eu não consigo, infelizmente, fazer isso aí no atendimento ali. Então, o que acontece? Nesse desafio, eu vou mostrar um pouquinho de como que é, tá? Eu vou mostrar algumas estratégias ali, mas não vai ser tudo, porque eu não tenho tempo também de ficar ali o mês inteiro, então vai ser só uma semaninha de 7 dias, tá? E vai ajudar muito nessa questão de tentar ali se manter mais no foco e até mesmo criar alguns hábitos ali para tentar levar para a vida inteira, né? São ensinamentos que dá para você levar ali para sua vida depois e aplicar em outros pontos ali também, ok? E esse desafio, ele vai ser gratuito, igual eu já falei. Vai ser online e a gente vai fazer ele pelo Telegram, que é um aplicativozinho tipo WhatsApp. Ele vai ser feito pelo Telegram, porque lá tem dois fatores. O primeiro fator é que eu vou conseguir passar mais conteúdo, mais abertamente, vai ser mais fácil de vocês receberem meu conteúdo, entender as minhas explicações. E o segundo ponto é porque ele é privado, então ali não tem aquele negócio, porque no WhatsApp, quando a gente tá no grupo de WhatsApp, daí vai lá o pessoal ver o número da gente, às vezes fica depois mandando mensagem ali pra gente, não é tão assim, não tem uma privacidade. No Telegram a gente já tem essa privacidade ali. Então, a partir de hoje, até quarta-feira que vem, até quinta, eu acho, se não me engano, eu vou deixar aberto as inscrições, né? Para quem quiser fazer, tem que fazer essa pré-inscrição. Lá nessa pré-inscrição já tem um vídeo ensinando, quem não tem o Telegram, ensinando como que baixa o Telegram, esse aplicativo, porque ali depois eu vou mandar mensagem, entrar em contato com esse pessoal e mandar esse link desse grupo, que é privado, que não que ele não vai ser assim aberto para todas as pessoas, apenas para quem fez ali a inscrição ali, ok? Então, quem tiver interesse, lá na minha bio já tá o link lá, é só clicar no link da bio e vai estar escrito assim, desafio, agora eu fico top, desafio de inverno. É só clicar lá, que já vai aparecer um link, uma caixinha lá para vocês responderem os dados de vocês ali, para já ficar confirmada essa inscrição, tá bom? E lá também vocês vão estar respondendo por que vocês querem participar, né, o que vocês imaginam, tá? E eu só posso adiantar uma coisa, a gente vai ter dois desafios nessa uma semana, muito interessante, vamos ter algumas aulas ali, e no final, para aquela pessoa que mais participar, mais bonitinho, a gente vai ter um brindezinho ali, como uma forma de estar incentivando, tá? Eu não vou falar que brinde que é, porque eu quero que vocês façam não pelo brinde, mas pela mudança de estilo de vida ali, tá bom? Mas isso eu vou passar mais informações, tudo bonitinho ali no Telegram, tá? Eu vou estar abrindo o grupo do Telegram provavelmente na sexta, para passar as primeiras informações, e no domingo a gente já vai começar com ele ali, tá? Ah, mas por que vamos começar no domingo? Para começar a quebrar esse tabu que alimentação saudável, que atividade física, que vida saudável a gente só faz de segunda a sexta. O seu corpo não diferencia sábado de uma quarta-feira. Se eu comer hoje aqui uma fatia de pizza, hoje ou domingo, pro meu corpo é a mesma coisa. Para ele não tem diferença, entendeu? Então, pra gente já começar a quebrar esse tabu que foi implantado ali na nossa mente
que alimentação saudável é só de segunda a sexta, que final de semana é dia de descansar, de ficar comendo besteira, tá? Então, já justamente para começar quebrando isso, então a gente inicia nesse domingo e vai até domingo que vem, quer dizer, e vai até no próximo domingo. Mas as inscrições ali já estão abertas, tá? Pessoal, alguém mandou alguma mensagem aqui? Deixa eu ver. Isso, algumas pessoas se identificaram que é o paciente tipo 2. E eu também fui assim por muito tempo. Então, nesse paciente tipo 2, às vezes não adianta, sei lá, você pode ir em vários nutricionistas, pegar um plano alimentar e às vezes você não vai conseguir executar ele. Às vezes você executa um mês, mas depois não mantém aquele fielmente ali, certo? Então, isso é normal ter isso, tá? Isso é normal ser assim. Só que a gente precisa de uma atenção mais individualizada, tá? Então, por isso que eu decidi fazer esse desafio ali de 7 dias para tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, tentar ajudar um pouquinho ali as pessoas com aquilo que eu fiz para mim, um pouquinho do que eu fiz, apliquei comigo mesmo e aplico no consultório com algumas pessoas ali e que eu sei que dá certo, tá? Nossa, isso mesmo, Rose. A Rose deu uma dica aqui da água. Ela recomenda fazer uma experiência de pelo menos uma semana tomando a quantidade certa de água. Gente, é visível a diferença. Às vezes é questão de irritabilidade, pele seca, né? A questão estética, inchaço ali, reduz muito. E outra dica para a questão da água. Eu sempre deixo. Eu naturalmente, tá no calor, eu não bebo água gelada. Mas eu deixo uma garrafinha nessa época de frio, eu deixo sempre fora, assim, da geladeira, porque ela fica na temperatura ambiente, não fica geladona, né? E fica mais fácil de consumir. Outra dica para o consumo de água é fazer água saborizada. Então, colocar, às vezes, uma fatia de, por exemplo, de laranja, colocar, às vezes, um gengibre ali, né? Outros itens, assim, fazer uma água saborizada. Mais alguma dúvida, pessoal? Mesmo de óculos eu não enxergo, vocês acreditam? Acho que vou ter que fazer exame de vista de novo. Marilene, questão da ansiedade. Fica muito ansiosa no período da tarde. E eu te digo que isso pode estar relacionado com a sua rotina, com as suas emoções e com os seus sentimentos, tá? Isso é muito comum as pessoas terem essa ansiedade no período da tarde, essa necessidade, às vezes, de mastigar e comer alguma coisa. Então, experimenta essa questão da pipoca, comer um pouquinho ali de pipoca, porque é um item mais saudável e vai te ajudar ali a passar um pouco. No pessoal da Gincana, eu até dei uma dica sobre a questão da ansiedade. A Rose, tô comendo sopa de legumes com frango, ótimo. Rose é super orgulho da Nutri, né? É uma gracinha. O casal, assim, fit, né? A Rose e o Wilson. Então, pessoal, a Iris não tomava água depois das minhas orientações, agora até no frio. Daqui de São Paulo. Nunca tomo menos de 2 litros, exatamente. É questão de adaptação. A partir do momento que a gente adapta, que a gente cria aquilo como hábito, põe na rotina, fica mais fácil. E o dia que você não toma, você sente falta, tá? Você sente falta, sente a necessidade ali de estar tomando água. É impressionante. Eu tomo todos os dias 2 litros de água. Quando eu tô fazendo academia, por que academia? Porque na academia o meu treino é mais intenso. Daí eu tomo 2,5 litros, né? 2,5 litros até 3 litros de água, né? O dia que eu tomo 200 ml a menos, isso é sério, pessoal, 200 ml a menos, eu já sinto falta. Meu corpo, ele já sente falta daquilo. Então, assim, e outra dica é, às vezes, andar sempre com a garrafinha, deixar a garrafa visível. Então, eu sempre deixo aqui, eu tô na live com vocês, mas eu tô com a água, eu sempre deixo a água. Nos atendimentos, eu sempre ando com a garrafinha. Sempre tenho esse hábito de ter uma garrafinha de água ali. E, a princípio, você pode tentar essa questão de colocar despertador, telefone para despertar ali, para te ajudar a lembrar. Então é isso, pessoal. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Se vocês tiverem algum outro tema que vocês queiram saber, né, falar, né, que eu falo em lives aqui ou conteúdos, depois vocês me mandam no direct lá, que vai ser um prazer estar falando aqui pra vocês, tá? Foi um prazer ter todos vocês aqui que participaram aqui comigo até o finalzinho. Espero todos vocês lá fazendo a inscrição pro nosso desafio, tá bom? Pra gente começar aí
colocar em prática o nosso objetivo em ser saudáveis, né? E aprender reeducação alimentar, ter sempre isso em mente. Na nutrição nada é proibido, tudo em equilíbrio, e que o emagrecimento ele vai muito, muito, muito além do que apenas comida, do que apenas alimentação e atividade física. Tem um leque muito grande de coisas que a gente tem que trabalhar ali também, tá? Foi um prazer ter todos vocês aqui, tá? Rose, muito obrigada. Valquíria, que saudades de você. Nossa, era tão bom quando a gente trabalhava junto. Nossa, a Valquíria é uma excelente cozinheira, né? Fazia uns negócios muito gostosos. Rose, tchauzinho, com Deus. Todo o pessoal que participou aqui. A Iris, minha paulista, que já ganhou meu coração já, né? Direto de São Paulo para Minas Gerais. Ansiosa para a nossa consulta, viu? Eu vou deixar a live salva, tá, Janete? Muito obrigada a todos que participaram aqui, que entraram aqui e deixaram eu estar passando conteúdo aqui para vocês, tá? Eu fico muito feliz de passar um pouquinho do meu conhecimento aqui para vocês. Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida, me manda mensagem, que é um prazer eu estar aqui passando informações. Mara, tchauzinho, tchauzinho, com Deus, tá? A live vai ficar salva depois. Se tiver alguma dúvida, pode assistir ela novamente. Ou se quiser saber algo mais a fundo, só me mandar uma mensagem também. Beijo, tchau!